Dando continuidade então no nosso estudo do Sermão da Montanha, nós estamos aí iniciamos o versículo 13 do capítulo 5, e eu pretendo terminar esse versículo 13 hoje e iniciar o versículo 14. Lembrando você que essa igreja ela tem um compromisso com a exposição da pregação do Evangelho, tanto na pregação expositiva como no ensino também expositivo da palavra. Então nós abordamos cada versículo e nós trabalhamos nisso. A palavra de Deus ela é riquíssima e nós vamos extrair aqui aquilo que o Senhor nos permitir que chegue ao nosso conhecimento. Abra então capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o versículo 13, 14, 15 e 16. Vamos encerrar então o versículo 13. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então nós estávamos falando acerca da importância que nós como cristãos precisamos ter e o cuidado de não perdermos o nosso sabor como sal da terra. Jesus, ele está então nos alertando contra o perigo que temos de perdermos o nosso sabor como sal da terra. Jesus está mostrando que nós corremos o perigo de perder o sabor. E é interessante que esse perigo de perder o sabor, na época de Jesus e às beiras do rio do Mar Morto, esse sal que era retirado da beira do Mar Morto, quando ele se misturava com outros elementos, ele se tornava impuro, ele se tornava insípido, e não valia para mais nada, não prestava para mais nada, a não ser a ser pisado literalmente pelos homens. Mas nós fizemos uma pergunta: será que o crente pode perder o seu sabor? Ele pode perder o seu sabor, e quando isso acontece é muito triste. E como que isso acontece? É quando eu não estou influenciando ou fazendo nenhuma diferença na vida de outra pessoa que não conhece e não tem o conhecimento de Cristo. Quando eu me igualo à conduta e o procedimento de uma vida ímpia, de uma vida pecaminosa, eu perco o sabor quando eu não faço nenhuma diferença com aqueles que não servem, com aqueles que não têm temor a Deus, com aqueles que não têm o conhecimento desse Deus. Então eu me torno insípido, eu não tenho nenhum sabor, eu não faço nenhuma diferença, tanto fez e tanto faz eu estar no meio de outras pessoas. E quando eu me igualo à conduta do mundo, quando eu ando na mesma conduta do mundo, eu me torno insípido, eu me torno sem sabor, e as pessoas não percebem a diferença. Eu já vi algumas vezes, não foi só uma vez, de eu dizer que fulano de tal é crente e a pessoa se surpreender: sério? Fulano é crente? Eu não sabia. Mas por que ela tem essa postura? Por que ela fica pasma em saber que tal pessoa é crente? Isso lhe surpreende.
é porque de fato essa pessoa não influencia, essa pessoa não faz nenhuma diferença, e por ela não fazer nenhuma diferença, essa outra pessoa que ficou abismada de descobrir que tal pessoa é cristã, é porque essa pessoa cristã que deveria estar influenciando, que deveria estar mostrando uma outra realidade, não, ela está exatamente igual a essa pessoa que ficou admirada de descobrir que tal pessoa é crente. E isso é muito triste, porque essa pessoa que ficou surpreendida, ela está denunciando esse cristão que ele já se tornou insípido, que ele não está trazendo nenhuma novidade de vida, não há diferença, não há percepção que ele é cristão. Alguém vai querer pegar e aí dizer: mas talvez a pessoa não é cristão porque ela não estava com uma roupa, né? Ela não estava com uma roupa adequada, por exemplo, os costumes dos homens, não estava com uma saia até no pé, uma camisa até o pescoço. Não, provavelmente ela estava de calça e de uma camiseta, é por isso que ela não foi percebida. Engano seu, engano nosso. Quando eu morava em Jundiaí, eu fui num hipermercado, no Roldão, que era próximo da minha casa, no hipermercado. Não, é um atacadão. E nesse dia eu fui de carro, eu tinha o meu uninho missionário de guerra, velho de guerra. E eu parei no estacionamento desse supermercado Roldão. Sabe como que eu estava? Eu estava com uma bermuda até no joelho, não estava aquelas bermudinhas, shortinho pudim de corredor, não estava com esse shortinho, mas eu estava com uma bermuda até no joelho. Eu estava com uma camiseta normal e de boné. Era um sábado à tarde, eu fui comprar acho que a gente foi comprar algumas coisas, que eu vendia churros na época. E aí um senhor parou do meu lado. E aí eu estava descendo com ele também, eu estava descendo no mesmo momento que ele estava descendo do carro, e eu não sei o que a gente conversou, eu não sei se eu cumprimentei ele, eu não sei o que aconteceu, eu não me recordo, mas de uma coisa eu me lembro. Ele olhou para a minha cara, que eu estava de bermuda até no joelho, camiseta normal de boné. Ele olhou para a minha cara e disse assim: você é cristão, né? Eu fiquei assim, aí quem me surpreendeu fui eu. Com aquela mentalidade que crente tem que usar saia até no pé, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquela proibição que a Bíblia não proíbe. Tudo bem. E aí eu me surpreendi. Eu sou. Aí eu falei: mas como que? Não, eu percebi que você é cristão, você é diferente. O seu rosto está mostrando que você é diferente. Ele ficou desse jeito e entrou no mercado. Meu Cristo, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque é engano da gente dizer, por exemplo, a pessoa tem que trabalhar de calça, ou tem que trabalhar com uma camiseta, ela precisa ir trabalhar dessa forma, e a pessoa, não vai dar testemunho. Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. A influência, é lógico que a modéstia cristã, ela precisa estar inserida na nossa vida. A modéstia cristã, eu tenho que saber como me portar, como me comportar, a gente precisa saber. E não sou eu que vou ficar ditando regra para vocês. Eu tenho que pregar o Evangelho e ensinar a Escritura. A Escritura vai moldar vocês. Então, quando a pessoa fica abismada de dizer que alguém é cristão, é porque essa tal pessoa que se diz cristã, ela não está fazendo nenhuma diferença. E provavelmente a conduta dela é completamente contrária do que rege a Escritura. Então ela se espanta. E tem outros testemunhos, até mesmo da minha esposa aí, de acontecimentos. Se a gente for falar aqui, não fica até amanhã. Porém, é esse perigo que o cristão corre de se tornar insípido. E é lamentável porque isso acontece, e quando acontece, isso é muito triste. Isso quando acontece, e quando ele mesmo tendo o nome de cristão, ele se comporta como um não cristão.
Ou seja, quando ele não mantém a pureza do sal, mas deixa influenciar pelas coisas mundanas, então em vez de ele evidenciar em sua vida o caráter das bem-aventuranças, ele segue o padrão da vida do mundo. Então ele não tem condições de evidenciar. Ele pode vir para a igreja, pode picar cartão aí, vamos mais, ele pode até tomar ceia, ninguém sabe como que ele está, porque a Bíblia não nos dá o direito de julgá-lo, ninguém sabe. Mas é lá fora, é lá no mundo, que o nosso cristianismo vai denunciar quem somos, para o lado positivo ou para o lado negativo. É lá fora. Aqui fácil aqui dentro é fácil nós sermos cristãos, mas é lá fora o nosso grande desafio de testemunhar, de influenciar. Então, em vez de evidenciar em nossa vida o caráter da bem-aventurança, a pessoa então segue o padrão de vida do mundo. Por exemplo, no lugar de ser manso, ele age com falta de confiança em Deus, ele age com vingança contra o seu próximo, ele não confia em Deus, ele não acredita que Deus vai agir em seu favor, que Deus é justo, que Deus é o justo juiz. Ele quer lutar com as próprias mãos, ele quer fazer vingança, ele quer tomar a situação e resolver por ele mesmo. Ele não confia em Deus, ele não entrega na mão de Deus, ele quer se vingar do seu próximo. E no lugar de agir como pacificador, e pacificador são aqueles que não brigam, são aqueles que não querem briga, não querem discutir, não querem contendas, são pacificadores. Em vez de ele ser um pacificador, ele entra em discórdia com o próximo. Irmão, mas tem crente briguento, tem crente briguento, e que acaba se tornando insípido, porque ele entra em discórdia contra o próximo. Ele briga com o irmão da igreja, ele briga na sua casa, ele briga no trabalho, ele briga em todo lugar. Então, por que Jesus está falando disso? Por causa da responsabilidade que se traz na vida cristã. Nós não podemos ser um crente brigão. Nós temos que ser os pacificadores, aquele que influencia para trazer a paz, para trazer a ordem, para trazer a tranquilidade, para trazer a solução, para resolver a situação. Agora, quando damos lugar ao pecado em nossa vida e deixamos de obedecer o mandamento de Cristo, a nossa vida se torna insípida, a nossa vida se torna sem sabor, a nossa vida se torna uma vida inútil e tola e não digna do nosso chamado para ser cristão. Então tem muita pessoa aí achando que ser cristão é modinha. É bonito, é gospel, é legal, é bonito. É por isso que muitas pessoas não querem o compromisso que o Evangelho vem trazer. Que pacificar nada, que obedecer nada, eu faço da minha vida o que eu quiser, ninguém manda na minha vida. De fato, ninguém manda mesmo na nossa vida. Mas todos aqueles que são chamados filhos de Deus obedecem e vivem para glorificar o nome de Jesus. Então, conforme a nossa conduta aí, o ensinamento de Jesus é para a nossa conduta. Ele está falando de conduta de vida. Tem outra história aqui, ele está falando de conduta de vida. Ele está falando do nosso testemunho cristão. É isso que ele está tratando com a multidão. Não só com os discípulos, mas com a multidão que está escutando ele. Então vocês precisam obedecer o mandamento de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês precisam viver o cristianismo com responsabilidade. É o nome de Jesus que está em jogo. Então uma vida que não obedece ao mandamento, uma vida que não
influencia. O resultado de uma vida assim não provoca nenhuma influência positiva no mundo. Por exemplo, no meio da família, não tem crente que, se depender dele, a família dele não vai se converter nunca. E graças a Deus que não é por causa deles. Tem crente aí que a família, marido, esposa, filho, não vai se converter por causa do péssimo crente que é dentro de casa. Mas graças a Deus, que Deus não depende de nenhum de nós para salvar nenhum pecador. Mas a grande questão, a responsabilidade que Jesus está colocando sobre os nossos ombros é a influência de um bom e positivo cristianismo. Nós temos essa responsabilidade. Ele disse que não é lícito que venha um escândalo, mas ai por onde vier os escândalos. Ele está dando uma sentença. Ele não está avisando, ele está: eu vou sentenciar, eu vou julgar. Então, dependendo de familiares, alguns, se depender desse crente no meio da família, não vai vir para a igreja nunca mesmo. Porque esse crente não dá testemunho, é briguento, é discórdia, é intolerante, não vai vir. Mas graças a Deus que através do sangue de Cristo Jesus, mas que a influência, Jesus vai cobrar de cada um de nós. E quando nós nos misturamos com o mundo e nos tornamos parecidos com ele, nós perdemos o sabor e também perdemos o poder de influenciar o mundo com o evangelho de Cristo. Uma pessoa que não influencia como sal, ela não tem autoridade nenhuma para falar de Jesus. Ela não tem poder nenhum para falar de Jesus para ninguém. Por quê? Porque a vida dela é de um extremo falta de testemunho. Ah, não, mas você está falando, não, eu não estou falando pessoa que, tem pessoas que são nervosas, os seus tipos de temperamento, não é isso. Tem pessoa mais calma, tem uma pessoa mais sanguínea, mas tem como tratar o Espírito Santo, trata isso aí, viu? Eu era uma pessoa sanguínea no último, não tinha papa na língua. Para falar comigo, falou, recebeu, eu era desse jeito. Mas aí o Senhor teve misericórdia e foi tratando isso. Eu era assim, falava na lata. Pensava para falar não. Hoje eu já penso para falar. Hoje eu não falo o que eu quero. Hoje eu não falo o que eu penso. Hoje a gente tem que analisar o que fala, o que pensa. Por mais que você vá falar, por mais que você esteja certo, tem que saber a hora e o momento com quem você fala. E o Espírito Santo nos ensina a ter isso. Então, e triste o que nós estamos vendo hoje, e a gente vê isso acontecer hoje, o mundo, e é muito triste a gente ver isso, o mundo influenciando a igreja e não a igreja influenciando o mundo. Por exemplo, influenciando o mundo se tratando de um culto. Hoje tem cultos aí que é uma bagunça. O mundo está dentro da igreja, está no momento do culto. O culto não é para Deus, o culto é para pessoas. O culto não é para a glória de Deus, o culto é para as pessoas. O mundo entrando, por quê? Porque líderes sem evangelho, sem crer no poder da pregação do evangelho, sem crer na simplicidade de um culto racional, bíblico, eles introduzem movimentos e ideias mundanas, introduzem no culto, julgando que Deus está aprovando. Deus não está aprovando nada disso, nenhuma invencionice, nenhum achismo. Então o mundo vai entrando, não, vamos fazer isso, sabe para quê? Porque na verdade nós precisamos então influenciar o jovem, só que não influencia o jovem com o evangelho, influencia o jovem, só muda a capa, mas traz lá do mundo e traz para dentro da igreja, só muda a capa, fala que é de Jesus, está tudo certo. Nós temos que colocar umas músicas mais agitadas, porque afinal de contas nós temos jovens. E aí começa a colocar, como você liga o seu YouTube,
E você vai ver nas igrejas, os irmãozinhos dançando funk na frente do púlpito e dizendo que é um louvor. O irmãozinho dançando a rocha e pondo lá que é louvor. Ou o louvor, aquela música, não é louvor, música vingativa. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção, vai se arrepender. É música de vingativa, vingança, completamente contra a verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina nada disso. O Evangelho não ensina a introduzir elementos no culto, movimentos no culto que a Bíblia não mandou trazer. Mas aí, para influenciar, trazem coisas do mundo. A pregação esquece Bíblia. A pregação não é para a glória de Deus. A pregação é para dizer: você é queridinha de Jesus, você é menina dos olhos de Jesus. Jesus vai te dar, Ele vai fazer na sua vida. O camarada está cheio de pecado, está no lamaçal do pecado, está banhado, está mergulhado, mas está dizendo para ele que ele vai ser um vencedor. Esta pregação sem cruz, a pregação triunfalista, não diz para o pecador que ele precisa se arrepender, não diz para o pecador que Cristo é santo e por causa do pecado dele Cristo morreu. Não, receba, você é vencedor. Vencedor nada, você é um miserável, pobre coitado. Se Cristo não tiver misericórdia de você, coitado de você. O final é inferno para aqueles que Cristo não resgatar. Mas a pregação que a gente ouve é o que? Deus vai dar, Deus vai fazer. Quantos dias? Aí tem essa baderna de ler RG. Aí os crentes que não lê Bíblia acreditam em tudo isso. Lê CPF, os crentes acreditam em tudo isso. Aí não lê Bíblia, aí tudo que pega lá fora acredita. Está falando de Deus, fala que acredita. A influência do mundo. Vamos trazer uma pregação que vai ficar no gosto do ouvinte. Tem que cair bem no gosto do ouvinte. As músicas, outra coisa. A música, aí você ouve música que você ouvia lá fora. Não, só mudou a letra. Mas a letra não tem nada a ver glorificando a Deus. Está influenciando o quê? Nada. O mundo está trazendo a influência em muitos locais que chama igreja. Em muitos locais. E que Deus nos livre disso. Que a nossa vida traga ao mundo o sabor vivificante de Cristo. Porque este é o nosso chamado. Vós sois o sal da terra. E a grande pergunta é: como que está a nossa vida como discípulos de Cristo? Como está a nossa vida? Nós temos agido como o sal da terra? Há diferença entre nós e o padrão do mundo corrompido em sua maneira de viver? Os nossos parentes, vizinhos, amigos e colegas, eles têm sido influenciados pela nossa conduta? Os nossos atos, as nossas palavras manifestam o caráter das bem-aventuranças? Meus irmãos, ser cristão não se limita apenas a ser batizado. Não se limita apenas a fazer profissão de fé, como meu filho de 16 anos vai fazer agora no final de novembro, ou simplesmente participar dos cultos e ouvir os sermões. Não. Ser cristão é muito mais do que isso. É muito mais que bater no peito e dizer: eu sou reformado, eu creio no Evangelho, eu creio na exposição do Evangelho. Isso para mim é suficiente, a exposição do Evangelho. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é ser o sal da terra, é influenciar o mundo com a nossa conduta e não sermos influenciados pelo mundo.
Ser cristão é praticar a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Ser cristão é confessar Cristo diante dos homens, com os nossos atos e com as nossas palavras. Nós sejamos membros vivos da Igreja de Cristo, que nós sejamos membros vivos da Igreja de Cristo, não só aos domingos, não só às terças-feiras, não só às quintas-feiras, mas a cada dia da semana, a cada dia da semana. E que Deus nos livre de sermos crentes insípidos, que Deus nos dê arrependimento se não estamos vivendo de acordo com o chamado que Ele tem para nós. Que Ele nos ajude por seu Espírito a viver como sal da terra, manifestando uma boa conduta cristã no meio dos ímpios, a fim de preservar a corrupção moral do mundo e exercer influência positiva na vida de outros com a nossa conduta cristã. Que Cristo seja visto em nós e que Deus seja glorificado através da nossa vocação cristã de sermos o sal da terra. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E diante disso, eu quero perguntar para os irmãos de antemão: tem alguma pergunta a fazer, alguma colocação, algo a perguntar agora? Que a gente vai entrar agora. Vós sois a luz do mundo. Mas irmão Cristian, mas Jesus já falou do sal, da influência. O que tem a ver a luz? Para isso que nós estamos aqui, para estudarmos ponto a ponto o que Jesus tem a dizer. Alguém lê para mim alto, em bom som, versículo 14, 15 e 16, por gentileza. Então a instrução aqui é semelhante, não é? Sim. E novamente nós temos diante de nós uma metáfora de significado muito prático e muito importante. Jesus usa a primeira metáfora, que é o sal, e ele vai usar agora a luz. E obviamente nós sabemos que somos a luz do mundo, irradiamos a luz de Jesus. É como o sol e a lua. A lua ilumina a noite, mas só faz por irradiar a luz do sol. A lua, ela não possui a sua luz própria, e assim somos nós também. Nós somos como a lua, nós não temos luz própria, mas nós irradiamos a luz de Cristo em nós. E é por essa razão que quando nesse nosso estudo nós pensamos acerca de quem é vós, aqui Jesus se referiu a quem é esse vós. Nós chegamos à conclusão de que se trata desses vós. Primeiro, de que se trata esses vós? Primeiro, vós que sois humildes de espírito, é desse que Jesus está tratando. Vós que lamentais por causa do pecado, lembra das bem-aventuranças? Vós que sois mansos, é desse vós que Jesus está falando. Vós que tens fome e sede de justiça, vós que sois misericordiosos,
vós que sois limpos de coração, vós que sois pacificadores, e vós que por minha causa sois perseguidos e não se abalam. Enfim, resumindo, vós que realmente sois de Cristo, é desse vós que Jesus está falando, retornando lá a bem-aventurança. Bem-aventurados limpos, bem-aventurados que choram, é desse vós que Jesus está falando. Então vós que sois de Cristo, que sois iluminados por Cristo, sois a luz do mundo. E nós vamos pensar sobre esta palavra de Jesus, e para melhor compreensão nossa, vamos raciocinar, dividindo essa palavra de Jesus. Por exemplo, se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, isso significa que o mundo está envolto por trevas. É dizer que o mundo está envolto por trevas, trevas espirituais, obviamente. É por isso que Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. É porque significa que o mundo está envolto por trevas. E creio ser essa uma verdade que nós não podemos ignorar de forma alguma. Quando, para falar do estado espiritual dos homens, a Bíblia ela usa o termo trevas. Quando ela vai falar a questão do estado dos homens, ela vai usar esse termo trevas, e como uma metáfora da ignorância e respeito das coisas divinas e dos deveres humanos, e da impiedade e da imoralidade que acompanha essa tal ignorância, como uma metáfora também da situação em que estão vivendo as pessoas governadas pelo diabo, ou em outras palavras, sendo governadas pelos poderes das trevas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: ou você está sendo governado por Deus, ou você está sendo governado pelo diabo. Ou você está em Cristo, ou você está no diabo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Para Jesus não tem meio termo. Ele, tratando das riquezas, ele diz: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E Mamon era o Deus do dinheiro, Deus das riquezas. Não pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo das nossas almas. E é por isso que Jesus vai tratar nessa questão de luz, dessa questão de o mundo estar em trevas, de pessoas ser governadas pelos poderes das trevas. Então não tenta querer enfiar a Bíblia a goela abaixo daqueles que não conhecem Jesus, porque ele só virá a Cristo se Cristo o iluminar a consciência do pecador que está em trevas. Ele só se converterá a Cristo se Cristo iluminar o seu entendimento. Enquanto isso não acontece, ele está em trevas. Apague as luzes aqui, é lógico, por causa das luzes de emergência, mas se não tiver luz de emergência, nós ficamos em tremenda escuridão. E você fica completamente incapacitado de se mover ou de fazer qualquer coisa. Você fica inerte, você fica escravo, aprisionado pela escuridão, além de não estar literalmente algemado de pé e mão, mas você fica completamente aprisionado e dependente. Você não pode fazer nada. Assim é o ímpio, assim é quem está sem Cristo. Ele está sob os poderes das trevas. O apóstolo Paulo, perante Herodes Agripa II, relatando como Jesus lhe havia aparecido na estrada para Damasco, e
a certa altura do seu discurso, do seu testemunho e da sua defesa, relata o comissionamento que Jesus lhe fez, e isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 16 ao 18, que vai dizer assim: levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aqui é Cristo falando, Paulo dando testemunho de como ele teve encontro com Cristo e qual foi a ordem de Cristo a ele. A ordem de Cristo a ele é para abrir-lhes os olhos e das trevas converteres à luz. O apóstolo Paulo falando perante o Herodes II, testemunhando que é a luz, é esse Cristo, é essa luz que vai livrar o pecador das trevas, que vai trazer o pecador ao conhecimento da verdade do Evangelho. Também o evangelista Mateus, que fora um publicano, e ele, ao nos informar que Jesus, depois da morte de João Batista, deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, nos confins de Zebulon e Naftali, diz que isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías acerca do povo dessa localidade, profecia que vai dizer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 16, que diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha a condição do homem sem Cristo. Eles estão em densas trevas, eles estão assentados nas regiões à sombra da morte, mas quando a luz raia para este pecador, então ele tem vida, é vida com abundância. A luz aqui representa a vida para alguém que está morto, aprisionado em densas trevas. Assim aconteceu comigo e com você. Antes de chegarmos ao conhecimento, nós também vivíamos em trevas. Também o doutor Lucas, o médico amado, que não foi um dos discípulos de Jesus, mas foi companheiro e cooperador do apóstolo Paulo, e também foi o autor do terceiro evangelho, e logo de início ele relata o cântico profeta de Zacarias, e sob a influência do Espírito Santo, e cântico acerca de seu filho João Batista, e em sua profecia, ele, Zacarias, disse, abre a Bíblia comigo lá em Lucas, o capítulo 1, versículos 76 e versículo 79, vamos ler essa profecia. Quem achou, pode ler bem alto em bom som. Lucas 1, 76 ao 79. Amém. Então, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim do quê? A fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz.
É o que Cristo está fazendo por mim e por você, é o que Cristo está fazendo por nós, é o que Cristo está fazendo pela sua igreja, nos dirigindo, nos encaminhando e endireitando as nossas veredas, encaminhando os nossos pés para o caminho da paz. Essa profecia. João também, o filho de Zebedeu, o pescador da Galileia, em seu evangelho, ao relatar a razão da condenação do homem, ele vai escrever, João capítulo 3, versículo 19, que diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmão Cristo, o que você quer dizer com isso? Se tratando da luz, eu quero dizer para você que o homem ímpio, preste bem atenção, ele não odeia o estado de treva que ele está, ele ama, ele não odeia, ele ama o estado que está. Mas quando a luz raia sobre a vida dele, isso é interessante, que quando a luz de Cristo chega até ele, aquilo que ele amava, ele passa então a odiar. O homem que vive em trevas ama tudo o que é pecaminoso, ele rejeita a luz, e rejeitar a luz é rejeitar a verdade de Cristo, é rejeitar a verdade do Evangelho de Cristo, é rejeitar a santidade, é rejeitar a pureza, é rejeitar o próprio Cristo. Mas quando a luz de Cristo vem sobre a vida dele, tudo aquilo que ele rejeitava e tudo aquilo que ele amava como pecaminoso, ele agora, a vida dele, o desejo dele é se encontrar com Cristo, mas enquanto ele não se encontra com Cristo, ele vive como um súdito do reino, sendo um bem-aventurado, sendo sal e sendo a luz desse mundo. Por que é que, irmão Cristo, você está falando disso? Porque nós somos a luz desse mundo. Nós não pertencemos mais às obras das trevas, nós não estamos mais aprisionados, acorrentados, nós não vivemos mais sobre os poderes de Satanás. Nós vivemos agora como luz, refletindo a luz de Cristo Jesus. Mas ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, depois de falar sobre a proximidade da consumação da salvação, ele vai dizer, lá em Romanos capítulo 13, versículo 12: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Vistamo-nos das armas da luz, de tudo aquilo que é luz. Busquemos a santidade, busquemos a pureza, vivemos a nossa vida refletindo essa luz de Cristo. É uma incoerência, é uma hipocrisia eu dizer que sou um filho de Deus, mas não vivo como um súdito do reino. É uma incoerência eu dizer que sou sal e não faço nenhuma diferença no mundo. É uma incoerência dizer que eu sou luz e amar e me lampuzar com todo tipo de pecado, com todo o pecado que Deus odeia. É uma incoerência.
E não é difícil a gente ver pessoas que dizem assim: eu amo a Cristo, ama nada, ama a conduta promíscua de pecado que vive, não ama Cristo não. Porque aquele que reflete a luz de Cristo vai refletir aquilo que Cristo é, em suas características: bondade, mansidão, perseverança, santidade, pureza, obediência, dependência, serviço, abominação do pecado, odiar tudo aquilo que Deus odeia. Então eu serei luz. É uma incoerência dizer que sou luz, mas se eu vivo, ando, pratico, falo, me conduzo em tudo aquilo que é treva. Paulo nos escreve: rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Aos Efésios, o apóstolo Paulo também escreveu, Romanos 5,8, que ele diz: porque noutro tempo erais trevas. Parece que Paulo está repetindo o que Jesus está falando aqui, ó. Versículo 14: vós sois luz do mundo. O apóstolo Paulo vai aqui só dar uma confirmada: noutro tempo. Porque noutro tempo erais trevas. Mas, eu gosto desse mas agora sois luz. Ó, palavra sois. Jesus usando vós sois. Paulo só está confirmando, ó. Vós sois luz no Senhor. E aí agora ele vai trazer uma responsabilidade para nós agora. Por você ser luz no Senhor, olha a responsabilidade: andai como filho do diabo. Abra comigo aí Romanos 5,8. Andar como filho dos demônios? Andar como filho rebelde? Andar como filho que se lambuza no pecado? O que é que ele diz aí? Fala bem alto para todo mundo ouvir. Romanos 5,8. É o capítulo 5 de Romanos, de Efésios, perdão. É o isso, Efésios capítulo 5, o versículo 8. Não é como filho das trevas? Certeza? Não é para andar como anda o mundo? Aí eu pergunto para vocês: por que tem cristão que se intitula cristão e anda como filho da treva? Qual que é a resposta que vocês me dão aqui hoje? O que vocês me dizem? Um cristão que deve andar como filho da luz e anda como filho da treva. Eu quero que vocês me respondam: houve conversão aí ou não houve? Sim ou não? Ele foi transformado? Ele foi regenerado? Mas ele batizou. Mas ele vem em todos os cultos. E daí? A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então quem diz que é cristão e vive apoderado das trevas, ele nunca se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele nunca foi encontrado por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo: andai como filhos da luz. O apóstolo Paulo não está dizendo para você andar perfeito, seja perfeitinho, tá? Não, ele não está dizendo isso.
A palavra andar está em movimento. Continue caminhando como um filho da luz. A nossa vida e trajetória cristã, ela é de progresso. A regeneração não acontece assim, ó, pá, do dia para a noite. O que acontece é o selo do Espírito Santo. Pá, pegou, está selado. Mas a regeneração é um processo. Então eu tenho que andar. E como que eu ando? Através do Evangelho. Agora, se nós andarmos por outro caminho, dando mau testemunho, eu estou dando referências de alguém que anda e vive nas trevas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 também, mostrando que o mundo está envolto por trevas, está envolto para todo lado que você olhar, você poderá ver trevas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, Ele quem? O apóstolo Paulo dizendo, Cristo. Colossenses 1,13. Acabamos de pregar o capítulo 1 de Colossenses no culto solene. Estamos expondo o livro de Colossenses, Nova Vida em Cristo, uma série de exposições no livro de Colossenses. Venha, domingo nós retornaremos à exposição de Colossenses. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, Ele, Cristo mesmo, Ele nos tirou da onde? Da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando Jesus está no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus, dizendo, vós sois a luz do mundo, o apóstolo Paulo está confirmando que Jesus estava dizendo para eles, por vocês ser a luz do mundo, eu transportei vocês da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esta linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, é uma linguagem de reino. Nós estávamos aprisionados em outro reino, nós estávamos presos num reino, e esse reino é o reino das trevas. Mas Jesus nos pegou de lá, nos transportou, nos trouxe para cá, nos trouxe para a luz, nos trouxe para o reino, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para todo lado que você olhar, você poderá ver trevas. E isso significa que é a ignorância humana a respeito das coisas divinas. Trevas significa a impiedade, a imoralidade humana que impera. Trevas significa pessoas vivendo segundo as mais vis concupiscências da carne e dos seus olhos. Você diz para ele, é pecado, ele não está nem aí, ele ri da sua cara. Porque aí o pecado para ele tem sabor de mel. Ele nem sabe que no final vai ter sabor de amargo, fogo, enxofre. Pessoas cujas mentes estão completamente dominadas pelas coisas desse mundo, são inimigas declaradas de Deus, pessoas sendo governadas pelo inimigo das nossas almas. E nesse mundo envolto em trevas, nesse mundo mergulhado em trevas, você, crente, é chamado de luz. Nós somos chamados de luz. E nós vamos ver por que Jesus está chamando de luz, e o que implica sermos chamados de luz. E assim nós chegamos a esse primeiro tópico dessa parte do nosso estudo por hoje. Nós continuaremos na semana que vem.